O Vasco jogou no sábado, empatou com o Grêmio e ficou pertinho da zona de rebaixamento. Só não tá lá, por causa do saldo de gols. Tem um a mais do que o Santos. Duda Dal Ponte, direto de São Januário. O que você conta pra gente? Seja bem-vinda. Oi, Mari. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Vasco voltou a jogar em São Januário no sábado contra o Grêmio, depois de 49 dias. E o clima com a torcida não foi dos melhores. Logo na entrada dos jogadores, a torcida já começou a gritar: obrigação é ganhar no Caldeirão. No primeiro tempo, o Vasco teve chances de gol. Teve um gol impedido do Hugo Moura, que foi anulado, e teve também uma bola na trave do Verratti. Os gols mesmo só vieram no segundo tempo. O Lucas Freitas, zagueiro, abriu o placar para o Vasco e o Grêmio conseguiu empatar com o Gustavo Martins. Logo no lance seguinte, o Grêmio quase fez a virada com o André Henrique, uma bola que encobriu o Léo Jardim. No final do jogo, a torcida começou a gritar time sem vergonha, tiveram algumas vaias também. E o técnico Fernando Diniz disse que, claro, está frustrado com a vitória, mas ele falou que a produção do time foi boa. Foram 31 finalizações contra o Grêmio, Mari. Bom, e aí o Vasco já volta a jogar amanhã também em São Januário e a missão é dificílima. Tem que reverter aquele 4-0 do Independente Del Valle, valendo vaga nas oitavas da Sul-Americana. O que o Diniz está preparando para esse jogo, hein, Duda? Então, Mari, não teve folga para os jogadores, tá? Ontem eles já voltaram a treinar, hoje à tarde tem outro treino e aí sim a gente vai saber o que o Diniz está aprontando para esse jogo. Mas o que a gente sabe é que o Lucas Piton está suspenso. Isso porque no jogo de ida, lá em Quito, no Equador, contra o Del Valle, ele foi expulso logo no começo do jogo e aí está suspenso para amanhã. A gente não sabe quem ele vai usar ainda, mas uma opção é o lateral esquerdo Vitor Luiz, que é o substituto imediato. A principal baixa para esse jogo de amanhã é o Coutinho. Ele está com uma lesão na panturrilha, está fora há 2 jogos e só deve voltar daqui a 9 dias para a partida da Copa do Brasil. O GB, que foi o substituto do Coutinho lá no Equador, ele também está com uma lesão na coxa, por isso é desfalque para amanhã. Uma opção pode ser o David, que foi a opção que o Diniz escolheu para sábado contra o Grêmio. O técnico Fernando Diniz convocou a torcida para vir amanhã para São Januário para ajudar nessa missão difícil, né? Tem que ganhar com 4 gols de diferença para levar para pênaltis e aí sim conseguir a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana. É difícil, mas o Vasco não jogou a toalha não, tá, Mário? Um abraço para você. Teve que acalmar os ânimos lá no protesto da torcida do Vasco. Ah, é? Foi o Jufo? Perguntaram, você tava jogando boliche? Achei que era o Jufo. Fala, dupla, bom ter vocês de volta juntos no Sport Center, ouvi a voz dos dois. Eu fui lá porque a galera tava meio que se desentendendo, aí eu cheguei lá pra botar ordem. Mas o Vasco vive um momento de frustração depois de mais um empate, segue sem vencer depois da pausa do Mundial de Clubes. Agora foi contra o Grêmio em casa. Fernando Diniz tenta afastar esse clima de frustração e reunir tropas para a missão impossível no ano, que é essa virada amanhã contra o Independiente Del Valle pela Sul-Americana. Vasco perdeu de 4-0 a partida de ida e ainda tem outros problemas além de fazer os 4 gols. Lucas Piton foi expulso, segue fora do time, então vai cumprir a suspensão no jogo de volta amanhã. E aí tem aquela dúvida: Vitor Luiz, que nunca tem entrado bem, joga muito pouco, ou uma outra alternativa também que o Diniz vem treinando, que é botar o Luiz Gustavo ou o Lucas Freitas na lateral esquerda, eles que são zagueiros, para fazer uma espécie de 3 zagueiros e liberar mais o Paulo Henrique, que tem bastante força ofensiva pela direita. Pode ser uma possibilidade. No meio de campo, Coutinho é baixa já confirmada, ainda com dores na panturrilha, e o GB, que era o substituto dele lá no Equador, está com dores musculares e também está fora. 2 alternativas também para o Fernando Diniz: adiantar o Tietê e usar ele como meia mais adiantado, ou então continuar com o David, que foi, acho que, a única notícia boa nesse jogo contra o Grêmio no final de semana. Então o David pode ser mantido e ali esse esquema de 4-4-2. Essa é a dúvida para Fernando Diniz, que após a partida contra o Grêmio disse que é sim possível conseguir a virada. O time fez 3 gols no São Paulo, fez 3 gols no Fortaleza e pode fazer 4 contra o Del Valle com a ajuda da torcida e de São Januário, amigos. A gente não tá tão convencido. O Januário vai estar tão empolgado assim, vamos ver, né? Tomara. Tomara. Se tem uma equipe que pode conseguir talvez essa virada aí é na força de mais do São Januário do que qualquer outra coisa. O que aconteceu, Lucas Pedrosa? Olha, Fernanda, o que aconteceu é o seguinte:
Depois do vexame que o Vasco tomou do Independente Del Valle de 4-0 na semana passada, esperava-se que dentro do Vasco da Gama teria um choque de ordem, teria uma mudança drástica, teria uma troca de peças para que você oxigenasse o time e o time não pudesse repetir os vexames e principalmente os fracassos que vinham acontecendo nas últimas partidas. Mas não. O técnico Fernando Diniz novamente preferiu apostar no João Vitor, no Hugo Moura e até no Lucas Piton, que para mim desses três aí é o que está com um pouco mais de crédito, digamos assim, e fez até uma boa partida. No primeiro tempo, as pessoas realmente estão acreditando que o Vasco jogou bem, tá? Só que elas se esquecem que jogar bem não tem a ver só com você ter a bola no pé. Tem a ver com você também saber se defender. Se você não joga bem nas duas fases do jogo, você não jogou bem. Então, o Vasco teve 31 finalizações, como o Fernando Diniz a todo momento evidenciou na coletiva, e só conseguiu fazer um gol. Isso pra mim não é jogar bem. Isso pra mim não é jogar bem. E principalmente, vamos lembrar aqui o enredo do jogo? Nos primeiros 20 minutos, quem teve as melhores chances foi o Grêmio. O Léo Jardim, ele defendeu uma bola numa cabeçada, em que foi uma defesa espetacular do goleiro do Vasco, mais uma vez salvando, depois de um chute de fora da área, o Lucas Freitas e o João Vitor completamente seguros, sendo vaiados, principalmente o senhor João Vitor, desde o primeiro minuto, que o Fernando Diniz preferiu não preservar, e claramente o pior ia acontecer. Então, quando a gente olha para o jogo, depois dos 20 minutos, 25 minutos, o Vasco começou a melhorar na partida, criou chances, chegou ao gol ali com o Hugo Moura num bate-rebate, o Hugo Moura acabou conseguindo pegar o rebote, mas a arbitragem, depois de ficar 5 minutos procurando pelo em ovo, achou. E aí achou a falta do Verratti naquele momento ali. Ok, o Vasco empilhou chances novamente, teve uma bola na trave que o senhor Verratti também está devendo, precisa fazer o gol, porque eu não cobro o Verratti dinâmica, eu cobro o Verratti gol. E infelizmente ele perdeu esse gol muito claro no primeiro tempo. O Vasco volta para o segundo tempo, nos primeiros 20 minutos, jogou bem. Até o gol, estava jogando bem realmente, estava conseguindo com a bola se proteger. Só que depois que fez o gol, o Fernando Diniz vem com o Matheus Carvalho na vaga do David, que era o melhor jogador do Vasco na partida, na minha opinião. O David se machucou, estava cansado ali já também, entra o Matheus Carvalho. Quando você faz essa substituição, Fernando, depois de fazer 1-0, o recado que você passa para o Mano Menezes, que é a cobra da bola, é o seguinte: pode vir, porque eu fiz 1-0, coloquei um volante na vaga de um atacante e agora você pode me atacar. Isso quer dizer que o Fernando Diniz queria isso? Não, mas é o recado que você passa. O que aconteceu? Minutos depois, o Grêmio subiu um pouco as linhas, não fez nem esforço, Paulo Henrique erra, João Vitor erra, faz uma falta esdrúxula naquele momento ali, depois de escorregar, cartão amarelo, bola virada, Pavão cruza a bola, Hugo Moura não pressiona o cruzamento, gol do Grêmio. 1-1, poderia ter sido 2-1, que veio uma bola na trave logo depois. Aí depois na coletiva quer ficar falando de porque a gente teve muitas chances, o Vasco precisa de ponto. Dá uma olhada na tabela, Diniz. E amanhã tem mais, mas aqui na tela da SBT. Boa. Bebe água. Amigas e amigos, família vascaína, plantão urgente. Felipe Coutinho, pelo que eu vim analisando, não está satisfeito, né? Ele renovou o seu contrato, mas ele não está satisfeito com tudo que vem acontecendo internamente, né, com o Vasco da Gama, e a equipe do Monte Rei está interessado em levar o Coutinho. Acabou de sair essa informação, né? E também muitas pessoas me perguntando: Luiz, será que o Fernando Diniz vai sair do Vasco? Amigas e amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. Até o técnico Fernando Diniz já tá de saco cheio, já não aguenta mais, é muita pressão. Sabe, o Vasco se tornou um time comum, uma equipe comum, desde quando, assim, teve um mês para treinar, desde aquela vitória do São Paulo, né, diante do São Paulo de 3-0, o Vasco nunca mais demonstrou até o momento um bom futebol. Então, assim, é claro que o Fernando Diniz está insatisfeito, a torcida cobrando, é um time que não entrega nada. Então, assim, vocês acham que o Fernando Diniz vai querer ficar, sabe, no Vasco com tudo que está acontecendo? É claro que não, é claro que não. Então, assim, não se desespere se o Fernando Diniz pegar as coisinhas dele e ir embora, infelizmente. Essa que é a verdade. Cadê os reforços? Cadê os reforços que o Pedrinho sempre fala que vai contratar e não contrata? Sempre é o técnico que é o culpado. E o presidente? Cadê o presidente? Sabe? Então, assim, o Vasco tem que contratar jogadores decisivos. Chega disso. Fernando Diniz mal chegou no Vasco, sabe? Já está de saco cheio, porque ali dentro do Vasco é muita coisa que ele não está gostando. Sabe, é um clube que tem um orçamento baixíssimo. Ele fez aquele Fluminense jogar, mas a gente pega aquele Fluminense, tinha jogadores compromissados, tinha jogadores decisivos. O Vasco não tem jogadores decisivos. O Vasco tem jogadores que estão acostumados a perder. E é isso que está entristecendo o torcedor vascaíno. Tem que fazer uma limpa geral. Enquanto tiver esses caras lá dentro lá, o Vasco vai continuar sendo um time comum. O que vocês acham, amigas e amigos? Eu vou falar uma coisa para vocês. Tomara que o Fernando Diniz não saia do Vasco.
É um cara que pode agregar, mas o Vasco também tem que contratar jogadores. Senão não vai a lugar nenhum. Essa que é a verdade. A gente tá vendo que já passou para o mental. Os jogadores ficam com medo de errar um passe, sabe? E a torcida ali vaiando, cobrando. Agora sim, isso aí pode prejudicar o time dentro de campo. Então, alô, torcedor, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei que é muito difícil, mas temos que apoiar. Essa que é a verdade. Enquanto não chegar um cara que compre o Vasco, igual o John Textor comprou o Botafogo, vai ser assim. Depois que o Vasco achar alguém pra realmente, de fato, comprar o clube, vocês podem ter certeza que o Vasco vai melhorar 100%. Essa que é a verdade. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus.